Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de tênis, vamos falar sobre João Fonseca, que acaba eliminado por Botic van de Zandschulp na estreia da ATP 250 de Bruxelas. Acaba sendo frustrante porque é um jogo que pelo menos ao terceiro set dava pra levar, né? Tipo, o Van de Zandschulp é um tenista perigoso, já tem umas boas vitórias na carreira, ele já chegou a quartas de final de US Open, então assim, num bom dia, ele é um cara que, por exemplo, eliminou até o Carlos Alcaraz lá no US Open ano passado. Então assim, ele é perigoso. Ele joga bom tênis, saca bem, tem bom repertório no fundo de quadra. E a questão é, o objetivo do João é tentar ser top 32 para o Australian Open, porque sim, como cabeça de chave, ele garante que não vai enfrentar alguém mais bem ranqueado até a terceira rodada, e aí ele pode garantir 100 pontos no ranking. Isso vale também para os Masters 1000 de 2 semanas. Deve ser um cabeça de chave desse nível, é importante, chaveamentos melhores, mais acessíveis. Então, assim, faz sentido você ter esse tipo de objetivo, e outros tenistas de 19 anos estão lutando por isso, né? Alguns já mais adiantados, como é o caso do Jakub Menzik, né? E o Leonard Thiem está muito próximo disso, né? O João parecia ser um tenista que iria eventualmente conseguir até Miami, mas desde lá é uma temporada que, sinceramente, deu uma caída, né? O início foi melhor do que o que a gente viu depois disso, que teve seus momentos, a vitória contra o Urkats lá em Roland Garros, né? Teve momentos legais ali pós o torneio de Miami, né? Acho que Miami foi onde ele jogou o melhor nível, aquela grande vitória contra o Gumbert, aquela partidaça contra o Alex de Minaur, mas a questão que a gente tem que colocar aqui é, desde então, o nível do João, acho que deu, não uma queda, mas uma estagnada, né? E os mesmos erros ficam sendo repetidos, eu acho que isso é um pouco frustrante, né? Porque mais do que ranking, entende? O ranking é uma coisa assim que nem sempre vai retratar tanto, né, o que o cara tá jogando que ele pode alcançar. Mas aí eu queria ver mais uma tomada de decisão um pouquinho mais paciente, entende? Porque ele tá enfrentando o Botic Van de Zandschulp, quando ele tem menos paciência para ficar na troca que o Van de Zandschulp, eu não acho isso um bom sinal. Porque assim, o Van der Zandschulp já é um cara apressado, mas até ele conseguir entender ali na leitura de jogo dele que se ele jogasse um pouquinho mais por pressionar o adversário, induzir ele também a forçar mais o jogo, ele poderia ter vantagem. E assim, o João Fonseca, gente, eu não acho que o problema dele seja uma barreira técnica. Por exemplo, o Leonard Thiem, ele tem uma barreira técnica que impede ele em termos de saque, em termos de pancadaria no fundo de quadra. Ele é um cara que contra-ataca muito bem, o que nos Estados Unidos chama de pusher, né? E assim, ele se defende bem, contra-ataca bem, e taticamente ele é muito bom. Eu acho que o que mais encanta do Thiem é isso. Como ele é inteligente, né? Como ele é um cara que escolhe bem as jogadas, né? Mas ele é um cara que falta aquele recurso para resolver pontos mais rapidamente. O João tem isso, entende? O João já tem essa pancada paralela de backhand, né? Ele tem um forehand poderoso, etc. Mas como ele usa bem esse recurso, é outra história, entende? E eu acho que é aí que tá morando o problema, né? Ele não tá melhorando muito nisso, entende? Da tomada de decisão. E às vezes isso vem com boas instruções, às vezes isso vem com experiência, entende? E a falta de ritmo de jogo atrapalha também, porque o cara não jogava desde a Lever Cup. Então, assim, desde que houve a Lever Cup, a gente teve 3 semanas, né? Ele não jogou nem o ATP 500 de Tóquio e nem o ATP 500 de Pequim. Ok, a decisão dele. Aí não jogou Xangai. Ele disse que teve uma infecção bacteriana, então aí tudo bem. O cara não vai jogar doente, né? Mas a questão é, não jogou nenhum desses torneios. E vem para Bruxelas com pouquíssimo ritmo de jogo, né? Isso vai ser problema, entende? E não é a primeira vez que ele fica um tempão parado e volta e não consegue jogar num nível tão alto. Isso aconteceu até mesmo no início dessa gira de quadradura, lá quando ele volta para o torneio do Canadá. Ele não joga Washington, e aí vai jogar no Canadá e cai na estreia pro Skull Cates, né? Então, a questão é, a falta de ritmo de jogo vira um problema, até porque quando você perde rápido depois de voltar, você já fica mais uma semana sem jogar, e aí volta, no caso, em Basel, entende? E eu não sei quem ele vai enfrentar em Basel, né? Então, assim, até porque esses torneios, Basel e Viena, são bem chatinhos em termos de qualidade de atletas, né? E nada impede ele de enfrentar um Fritz, nada impede ele de enfrentar um Ben Shelton logo na primeira rodada. Isso a gente tem que colocar sobre um asterisco, entende? E se ele não tá ganhando do Botic Van de Zandschulp, a chance dele vencer esses caras é menor. Não tô dizendo que não existe, porque já ganhou de gente grande nesse ano. Ganhou do Humbert, ele ganhou do Rublev, ele ganhou do Urkats, né? Mas assim, a questão é, o João Fonseca, o objetivo de ser top 32 está ficando difícil porque, assim, ele conseguir pontos, a melhor oportunidade era agora em Bruxelas, né? Se não me engano, se ele ganhasse esse jogo, ele enfrentava o Spizirri, que é bom jogador, mas é um jogador que teoricamente não seria favorito no confronto, né? E aí poderia chegar até as quartas de final, aí enfrentando o Félix Auger-Aliassime, já esperávamos um desafio mais difícil, né?
Mas com a eliminação pro Botic, ele não ganha quase nada de pontos, não progride no ranking, e aí, obviamente, fica difícil ser cabeça de chave para o Australiano ano que vem. Não que isso vá definir o sucesso dele como atleta, que convenhamos, assim, ano que vem é só a segunda temporada dele como profissional. Mas eu queria ver um pouquinho mais de evolução, queria ter aquele senso de que o João que eu vejo agora é melhor do que o João que eu vi em Miami, ou é melhor que o João que eu vi no início do ano. Eu não tô tendo tanto essa sensação, entende? E, assim, eu não acho que é motivo para desesperar, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é um pouco assim, você que me desanimou um pouco, né? Tipo, porque o que eu mais esperava era isso. O que tecnicamente eu falo, ele tem saque, ele tem bom backhand, ele tem bom ball forehand, mas o que eu queria ver, parar de apressar a devolução, parar de dar ponto de graça em devolução forçada de segundo saque, né? Colocar mais devolução em quadra, confiar mais no jogo dele, esperar mais o momento certo para atacar. Às vezes eu vejo muito do questão do confiança demais no talento dele, como o Sebastian Korda e o Shapovalov têm. E esse é o medo que eu tenho, né? Tipo, dele confiar demais no talento e virar, tipo, um Sebastian Korda e um Shapovalov, né? Que são talentosíssimos, mas certamente nunca aproveitaram a qualidade de tênis que tem, entende? Chega lá longe no Grand Slam, como fez o Shapovalov em Wimbledon uma vez, né? Mas, pra mim, assim, é pouco, né? A carreira do Shapovalov podia ter sido até de campeão de Slam, pelo talento absurdo que ele tem. Mas não vai ser. Porque, estrategicamente, ele foi pra um caminho que não permitiu isso. Então, pra mim, assim, tem que trabalhar um pouquinho mais essa questão da paciência, o timing do ataque, né? E quando eu disse aqui, né? Ele tem menos timing de escolher o momento certo para atacar, de ficar no ponto que o Van de Zandt chupe, eu não acho isso legal, entende? E essa partida para mim é erros na hora errada, tipo, não aproveitou as oportunidades que apareceram, teve quebra-frente nos 2 sets, sendo que no segundo set chegou a sacar para parcial. Então, assim, não foi um jogo muito bom sob pressão, mas também não é como se a gente tivesse esperado isso no garoto de 19 anos que ele fosse o Djokovic também nesses aspectos. A experiência ajuda, mas é muito por isso que eu não acho que faz nenhum tipo de mal pro atleta ele jogar, tipo assim, ele voltou no Canadá, não fazia mal nenhum ele voltar em Washington. Isso é minha opinião, vocês podem discordar e discordam com paz, não precisa xingar. Pra mim não faria mal ele jogar, tipo, no caso de Xangai, tudo bem, tava doente. Mas eu não veria problema de jogar Tóquio, ele jogar Pequim, né? Tipo, quantos jogos ele teve depois do US Open em 2 semanas? 3. Sendo que um na Lever Cup foi rapidinho, né? Tipo, então assim, não acho que aquilo foi um desgaste físico brutal. E parando pra pensar, assim, como ele não foi a segunda semana do US Open, ele teve, se não me engano, quase 2 semanas sem jogo até jogar ali na Copa Davis. Aí vai pra a Lever Cup, é quase uma semana também. Então, assim, cedo ou tarde, ele vai ter que começar a aumentar a jornada de trabalho dele, né? E assim, eu não tô pedindo pra ele ser o Fritz, entende? Que jogou Washington, que jogou Cincinnati, que jogou o Canadá, jogou o US Open, joga a Copa Davis, joga a Lever Cup, aí joga Pequim, joga Xangai. Não tô pedindo pra ele ser isso, entende? O Fritz, pra mim, exagerou, isso fez mal, inclusive é o Masters 1000 de Xangai dele. Mas a questão é, ele tem que entender, né, tipo, o João, né, que jogar muito é um erro, mas jogar pouco também, eu não sei até que ponto isso tá sendo correto, entende? Eu acho assim, o Leonard Team pra mim tá fazendo um calendário que permite ele jogar o suficiente, né, tipo, quando ele for bem longe num torneio, ele pode se poupar pro torneio seguinte, entende? Num torneio que ele for mal, joga no torneio seguinte, então assim, eu acho que o Leonard Team tem trabalhado bem. Por exemplo, o Leonard Team, ele jogou Pequim e acabou de jogar agora Xangai. Não joga nessa semana, porque ele vai jogar nas ATP 500. Então, assim, é isso que eu tô querendo dizer. Mas aí eu deixo para vocês comentarem. De qualquer jeito, uma atuação boa do Van de Zandschulp, tenista perigoso que mais uma vez mostra aí que não pode ser nunca subestimado. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.